Começo esse vídeo simplesmente vergonhoso a atuação do Ceará hoje. E não me venham dizer, nossa, o primeiro do tempo do Ceará foi maravilhoso, foi digno, merecíamos o gol. Nenhum momento levamos realmente perigo à equipe do Juventude. Nenhum momento. Foi um jogo com muito poucas finalizações, um jogo que realmente o Juventude no primeiro tempo foi mais retranqueiro, e no segundo tempo melhorou um pouco ali até os primeiros 20 minutos. Então, realmente eu não acredito nisso. Perdemos 3 pontos. Tava por empate de 0-0 e já perdíamos 2 pontos. Porque essa derrota hoje, eu considero como vexame. Essa era um jogo como uma vitória obrigatória. Tinha que somar os 3 pontos. Não ia fazer mais do que sua obrigação. E o time simplesmente toma um gol nos minutos finais. Já o segundo jogo contra o Bahia e agora contra o Juventude. Mano, impressionante o que foi isso. Pô, e eu ainda não consigo entender o que o Condé simplesmente quis fazer com a entrada do Pedro Henrique, que é um jogador extremamente limitado. Ele quis trazer um time mais ofensivo, mas não trouxe nada. Não trouxe nada. Mas, antes de eu começar aqui a dar minha opinião, vamos ver como o Ceará veio a campo. O Ceará veio a campo com Bruno Ferreira no gol, Pedro Raul, Lucas Mugni, Ailon, Dieguinho, Richardson, Galeano, Nicolas, Éder, Marcos Vitor e Fabiano Souza. Um time com bastante novidade, com Lucas Mugni, com Marcos Vitor, né? Não é titular, entre os jogos aqui e lá, mas é novidade, não é titular absoluto. E Éder principalmente. E também o Nicolas, né? Que estava sendo... quem estava jogando na lateral esquerda era o Rafael Ramos, mas só que ele está lesionado. É simplesmente um jogo assim que é um desperdício esses pontos. Como assim, velho? Eu tô sem acreditar. O Ceará não ofereceu perigo em nenhum momento do jogo. Tipo, claro, teve, sim, seria meio injusto, na verdade, falar que não ofereceu. Teve a cabeçada do Pedro Raul nos primeiros 7 minutos do segundo tempo, que o Jandrei faz uma linda defesa, né? Mas realmente que ali foi o único lance realmente claro que poderia ser gol para o Ceará. E nos minutos finais o Ceará toma um gol. E sobre a reestreia do Vina, não posso aqui criticar ele, porque o cara tá sem ritmo de jogo, vai ter que dar ritmo de jogo, e ainda ele tentou até uma finalização, mas no final nem ofereceu tanto perigo ao Jandrei, goleiro. Eu coloco essa derrota na culpa do Condé. Porque ele pedia... Vou falar aqui uma coisa. Porque ele pedia simplesmente um volante alto. Agora que ele tem o Zanocelo, ele simplesmente não usa. Não sei porquê. Ele entra com o Lucas Lima no segundo tempo. Pô, tipo assim, não dá pra entender. Será que o Zanocelo é ruim nos treinos? O Rodriguinho hoje entrou nos minutos mais recente, né? Na partida passada, que foi a estreia dele contra o Grêmio. Ele botou simplesmente, sei lá, faltando 3 minutos para acabar o segundo tempo. Não entendi nada. Hoje o Rodriguinho teve mais oportunidade. E a única coisa que eu falo, por que não o Paulo Baia não entrou? Porque o Paulo Baia não é titular. Tem que dar. Hoje eu enxergo o Paulo Baia como o único jogador que pode ser titular, que pode fazer a diferença. E ele começa com Alho, mano. Alho, minha nossa. O que esse gol contra o Bragantino e nos trouxe a vitória do Alho aumentou o nível, assim, que o Condé vê o Alho é impressionante. Minha nossa, o Alho é muito ruim. Mano, sinceramente, ele é um a menos em campo, cara. Ele é muito limitado. Não dá pra entender, cara. Sinceramente, eu não tô acreditando que nós perdemos, cara. Eu não tô acreditando. Que derrotazinha vergonhosa. Eu acho que o Juventude não tinha vencido uma fora de casa. Aí contra quem? Vamos ver, calma aí, o Ceará vai oferecer. Não, venceu aqui, ó. Aqui, ó. Vou abrir os peitos aqui pra você vencer contra nós. Mano, minha nossa, cara. Sinceramente, não dá pra entender, mano. Que atuação vergonhosa do Ceará. Vergonhosa mesmo. Obrigação totalmente de vencer. O time simplesmente, né? Pedro Henrique, não dá. Um a menos, entrou no segundo tempo, eu sinceramente não consegui entender. Entrou no lugar do Mugni.
E depois o Rodriguinho entrou no lugar do Galeano, Vina entrou no lugar do Alho, e depois Lucas Lima entrou no lugar do Richarlison. Foi essas que eu... Então, tipo assim, não agregou em nada esses jogadores que entraram. Teve o Vina, né, também, mas não agregou em nada. Eu espero do fundo do meu coração que o Paulo Baia possa ter uma chance e ser titular no próximo jogo. Porque nós precisamos muito de um jogador que tenha velocidade, tenha drible. E o Paulo Baia é esse único jogador que nós temos hoje no elenco. Tem o Rodriguinho sim, mas com as características eu acho que não vai fazer tanta diferença assim no Ceará. Pode sim agregar ali algumas vezes, mas o Paulo Baia eu vejo com esse maior potencial. E o Paulo Baia é titular hoje no Ceará. Poderia tentar ali, né? Esse seria um jogo, o Paulo Baia iniciar titular. Seria um jogo perfeito para testar ele, para ver como ele renderia. E pudesse simplesmente colocar Alho, mano. Minha nossa, cara. O Alho é horrível, mano. É horrível, horrível. Aí também teve o Nicolas não fez nenhuma atuação drástica que pudesse prejudicar o time. Não jogou bem? Não jogou. Fez um jogo ali, beleza, ok. Apresentável. Mas, sinceramente, não dá pra entender. Que foi o Lucas Lima, né, que entrou no lugar do Nicolas. Até me esqueci do Lucas Lima. E o Dieguinho foi atuar na lateral esquerda. Não vou falar aqui sobre todas as oportunidades que o time teve, que outro time não teve. Pô, mano, sinceramente, é uma derrota que vai fazer falta. Vai fazer falta. O coração fica quebrado. Tipo assim, mano, não dá pra acreditar, porque eu vi um jogo com muito... com bons olhos. Que nós tínhamos que vencer. E o Ceará simplesmente apronta essa. Mas é isso, rapaziada. Agora o próximo jogo contra o Vasco. E é isso. Minha opinião sobre o jogo de hoje. Um jogo totalmente triste de se ver. Triste principalmente pelo resultado. Então, é isso, rapaziada. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Tamo junto. Valeu.